No programa de hoje, passaremos alguns vídeos com os seguintes temas: democracia representativa, entendendo as funções da Câmara e quem pode propor projetos de leis. Olá! Hoje vamos falar sobre democracia representativa. Esse tema é uma continuação do vídeo sobre democracia. Se você ainda não assistiu a ele, corre lá para entender melhor as noções básicas de democracia. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. De qualquer forma, lembrando um pouco do que está lá. Democracia é um regime político em que todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum. Agora, como fazer isso? Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo, e a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa, que veremos em outro vídeo. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. Como vimos no vídeo sobre partidos, são eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões. E não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente.
O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo, ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem? Atualmente, imagina-se que quanto mais próximo disso, melhor funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir e tomar decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. Ficou claro? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! Samuel decidiu que quer se candidatar a vereador, mas está com uma dúvida. Diga lá, Samuel. Quais são as funções que vou exercer se for eleito vereador? Então, Samuel, uma das primeiras funções do vereador é legislar para o seu município. Um vereador legisla quando apresenta uma ideia na forma de um projeto de lei. Essa ideia é discutida com os demais vereadores e nessa troca de ideias podem surgir ou não emendas ao projeto, na intenção de aperfeiçoá-lo. A população e especialistas também podem ser ouvidos nas audiências públicas. Quer dizer, podem não, devem ser ouvidos. Afinal de contas, as leis devem ser produto de uma construção coletiva, onde todos os pontos de vista são levados em conta. No final, a proposta é votada pelos vereadores e, caso seja aprovada, vai ser transformada em lei. Isso se o prefeito não vetar a proposta, o que pode acontecer dentro de certas regras. Uma das leis mais importantes do município é a Lei Orgânica. Ela representa para o município o que a Constituição Federal representa para o Brasil. Dessa forma, as leis orgânicas são normas que regulam a vida política da cidade. E a população pode participar ativamente de todo esse processo. Por exemplo, se uma questão qualquer vem tirando o sono da população, os moradores interessados em propor uma solução devem escrever um projeto de lei e reunir assinaturas de pelo menos 5% dos eleitores deste município. Porque a lei orgânica define o que pode e o que não pode ser feito, sempre respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Mas a lei orgânica é só uma parte das atribuições legislativas do vereador. Você já ouviu falar em plano diretor, Samuel? Eu sei. São as regras que definem a própria configuração da cidade, dizendo onde vão ficar os espaços comerciais, residenciais, industriais, etc. É isso? Isso mesmo, Samuel. O plano diretor é super importante. É ele quem vai orientar as mudanças que precisam ser feitas para atender às demandas da cidade, como a expansão das redes de água e esgoto, energia elétrica, asfalto, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Ok. Eu já entendi qual é a minha área de atuação. Agora, como colocar no papel todas essas ideias? Então, em primeiro lugar, antes de pensar em criar um novo projeto de lei, é preciso fazer uma pesquisa. Tipo, já existem leis sobre esse assunto? Existe algum projeto de lei sobre isso apresentado na Câmara Municipal? Já houve audiências públicas sobre ele?
O projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal? Em alguns momentos, oportunizar debates e audiências públicas sobre um determinado assunto é mais efetivo do que propor uma nova lei. Os debates geram conhecimento e envolvem os cidadãos. Isso enriquece a discussão e traz mais elementos para a proposição de uma norma de qualidade. Pois o processo de tramitação de um projeto de lei movimenta toda uma estrutura legislativa, desde o trabalho de pessoas a recursos financeiros. Um estudo bem feito permite o aproveitamento desses recursos da melhor maneira. Afinal, pensar em economizar recursos públicos é valorizar os impostos que todos nós pagamos. Não é não, Samuel? Mas se realmente for necessário criar uma nova lei sobre determinado assunto, aí sim o vereador começa a escrever o texto. Lembrando que o texto tem que ser claro e coerente, e com um bom uso da nossa língua portuguesa. Se você observar tudo isso que falamos aqui na construção do seu projeto de lei, já terá dado um grande passo para a sua aprovação. O primeiro ato do processo de elaboração de uma lei é a apresentação do respectivo projeto à Casa Legislativa. Na Câmara dos Deputados, os projetos de lei são uma espécie do gênero proposição, que o regimento interno define como sendo toda matéria sujeita à deliberação da Câmara ou de suas comissões. Entre todas as espécies de proposição previstas no regimento interno, duas podem ser consideradas principais para o processo legislativo: as propostas de emenda à Constituição e os projetos. Estes podem ser de lei complementar, de decreto legislativo ou de resolução. Essas proposições são chamadas principais porque são as que dão início, as que põem em marcha o processo legislativo, o processo de elaboração de uma nova norma jurídica pelo Poder Legislativo. Os projetos de lei, cuja tramitação iremos conhecer mais de perto aqui, são proposições destinadas a criar leis novas ou a alterar leis que já estejam em vigor. E quem pode apresentar um projeto de lei? O presidente da República pode, assim como qualquer deputado ou senador, ou qualquer comissão do Senado ou da Câmara, ou das duas casas em conjunto. Também podem, em relação a certas matérias específicas, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o Procurador-Geral da República. A Constituição ainda abriga a chamada iniciativa popular, que é a possibilidade da apresentação de projetos de lei diretamente pelos cidadãos, desde que se obtenha o apoio de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Como alternativa a esse caminho difícil para a apresentação de projetos de lei diretamente pelos cidadãos, é bom saber que na Câmara há a possibilidade de serem apresentadas sugestões de projetos de lei por associações, órgãos de classe e outras entidades da sociedade civil organizada, perante uma comissão da Casa, a Comissão de Legislação Participativa, que existe justamente para esse fim. Voltando à tramitação de um projeto de lei. Uma vez apresentado à Câmara, a presidência da Casa deverá verificar se encontram atendidos todos os requisitos mínimos para que ele possa ter andamento. Os requisitos mínimos são: se foi apresentado por agente legítimo, se trata de matéria de competência da Câmara, se não contém disposição manifestadamente inconstitucional ou antirregimental e se encontra formalizado adequadamente. Faltando algum desses requisitos mínimos, a presidência não poderá receber o projeto, devendo devolvê-lo ao respectivo autor, que pode recorrer dessa decisão ao plenário. Estando cumpridos todos os requisitos mínimos para tramitar, o projeto será recebido, numerado, mandado à publicação e despachado às comissões, que tiverem competência para se manifestar sobre a matéria nele tratada.